Boa noite. Vou compartilhar a tela com vocês. A temática de hoje vai abordar sobre a capacitação e desenvolvimento de pessoas, assim como outras temáticas. Essa também é extremamente importante e, partindo dessa visão da importância que a temática traz, é interessante observarmos que um item que nos chama a atenção sobre a capacitação em si é que dentro do campo de gestão de pessoas, entender a gestão de pessoas é entender que nós saímos, né, do campo de motivação, não que deixe de ter a motivação, mas no sentido de irmos além de uma motivação e envolver algo mais sistematizado, que é a captação e a capacitação para que tenha o desenvolvimento de talentos dentro de uma organização. Então, com o avanço tecnológico, com o avanço mercadológico de nível mundial, foi se tornando essencial cada vez mais investir em capacitação para que as empresas, as organizações pudessem estar no mercado e competindo no mesmo nível, trazendo ali os seus valores, as suas metas a serem alcançadas. Diante disso, é interessante observarmos que partimos de um ponto. E o ponto referente à sistematização de um treinamento, ele vai partir da Revolução Industrial. Então, com a Revolução Industrial, é que foi sistematizando melhor o campo de treinamento, a partir ali por volta da década de 70. Então, as empresas elas começaram a entender que precisavam investir mais no treinamento, investir no treinamento das pessoas para que conseguisse, de uma forma mais estruturada, desenvolver essas pessoas para terem ali habilidades, competências que viessem atender a demanda que essas organizações e o mercado apresentavam a partir de então. Quando se fala sobre treinamento, é interessante nós observarmos que não é só o treinamento e o desenvolvimento. Quando se fala em treinamento, nós estamos entendendo que vamos buscar uma melhoria das competências para aqueles colaboradores que já estão em um cargo, atuando em um cargo, e melhorar essa atuação, essas competências nesse cargo. Quando falamos de desenvolvimento, estamos entendendo que e entendendo a partir de um teórico, que nesse caso é o Chiavenato. Esse desenvolvimento, ele vai buscar o que? Preparar esses colaboradores para que venha desenvolver novas habilidades, novas competências para funções futuras. Então, vamos entender. Treinamento, estamos falando de melhorias de competências para desenvolver aquele cargo, para a atuação daquele cargo que a pessoa já está, que aquele colaborador já está atuando. Para se falar em desenvolvimento, estamos falando de preparação para que tenha novas habilidades, né, e competências, para que futuramente esse colaborador venha aí atuar em outras funções. Falar de treinamento também nos leva a uma visão de ciclo. Então, o ciclo de treinamento. O que seria o ciclo de treinamento? Para se fazer um treinamento, envolve-se vários pontos. Então, um deles, diagnóstico, é entender quais são as necessidades dessa organização, quais são as necessidades de capacitação para aquela equipe, o que precisa ser melhorado. A partir desse diagnóstico, vem-se a elaboração, planejamento, e, em seguida, pega-se essa elaboração e vem a parte de implementar essa elaboração. A partir da implementação, faz-se essa avaliação. Avaliação no que sentido? Entender como foi a implementação, o que teve de melhorias a partir do diagnóstico inicial, o que foi elaborado atendeu o que se tinha de expectativa, de necessidades, e essa avaliação, esse ciclo em si, ele é contínuo.
né? Vamos lembrar do formato de um ciclo, né? Lá, pensando no ciclo e ciclo, pensando que ele vai ser o quê? O tempo todo trabalhado, o tempo todo e precisando ver como está a situação, como está as necessidades daquela organização e, novamente, elaborar, planejar, implementar, avaliar. Então, são ajustes contínuos para atender às necessidades da organização. E falando em capacidades e competências, nós precisamos observar que é importante ter a capacidade técnica, muito importante, necessária, mas olharmos para o contexto de competência, entendermos que vai além dessa capacidade técnica. Por quê? Porque precisa envolver atitudes, envolve comportamentos, envolve aplicação prática dos conhecimentos que foram adquiridos no decorrer do exercício da função naquela organização. Então, é entender que em uma organização, só a capacidade técnica ela não vai dar conta de atender todo o contexto complexo de uma organização. Então, por isso que é importante perceber que precisa ir além da capacidade técnica, precisa pensar nessas competências. Fleury vão nos dizer que existem competências essenciais. E aí citam algumas, existem várias outras, mas citam algumas competências organizacionais. O que seriam essas competências que precisam serem, né, que precisam estar no ambiente organizacional? Desses colaboradores que estão ali dentro de uma organização. Então, competências relacionadas a saber agir. Várias situações podem acontecer que não estavam previstas e esse colaborador precisa saber agir diante de um contexto, de um imprevisto, um acontecimento, ou às vezes até mesmo do que estava previsto, mas não é algo rotineiro, que acontece normalmente. Então, é uma competência importante saber agir. Saber mobilizar, principalmente líderes de setores, de equipes, né? Precisa saber mobilizar, precisa saber comunicar. A comunicação é importante em todos os setores. A comunicação ela precisa ser clara, a comunicação ela precisa ser alcançada, ser entendida, vamos dizer assim. Então, saber comunicar é muito importante. Nós já vimos a respeito disso, inclusive por parte da liderança, onde vai saber se comunicar com aquele público que está ali presente. E diferentes públicos, a comunicação ela precisa ter essa flexibilidade para que ela possa alcançar o seu objetivo, que é o quê? É que a pessoa entenda o que está sendo falado, compreenda e consiga ter clareza sobre o que está sendo comunicado ali. Saber aprender é extremamente importante também, porque eu sempre falo que uma das questões que eu vejo que não é o problema, não é a pessoa não saber. O problema seria a pessoa não saber e não querer aprender. Aí sim eu vejo que é um problema muito grave. E saber aprender é muito importante, porque mesmo que a pessoa não saiba aquele contexto, ou exercer aquela função, ou de repente agir em uma situação, mas ela tem a intenção, o querer aprender, isso, né, muda com o decorrer do tempo, do exercício, do esforço. Assumir responsabilidades também é extremamente importante. Muitas vezes observamos que, vamos citar um exemplo, por parte de um líder, vai atribuir uma responsabilidade a um colaborador. Mas se aquele colaborador, ele não assume aquela responsabilidade que lhe foi atribuída, não se resolveu a atribuição. Porque só vai ter sentido e vai ter resultado quando esse colaborador ele assuma a responsabilidade que lhe foi atribuída. Então, precisa assumir responsabilidades e ter visão estratégica. A visão estratégica, ela vai além do local. A visão estratégica é uma visão do todo, é uma visão sistematizada, é uma visão que integra,
né, que olha não somente o contexto atual, mas a pessoa olha o todo, né, do antes, do durante, que pode, né, ser depois. Então, é uma visão ampliada. Bom, e sobre os métodos de desenvolvimento, são inúmeros, né? Então, são inúmeros métodos. Mas vamos citar alguns, por exemplo, para desenvolvimento de pessoas. Rotação de cargos é uma possibilidade, posições de assessoria também outra possibilidade, comissões, cursos externos, simulações, enfim, estudos de caso, são vários os métodos que precisam se pensar de acordo com a realidade de cada organização, de cada setor, de cada equipe, para que se venha trabalhar com o desenvolvimento de pessoas e pensar até mesmo, né, nessa atuação, nessa capacitação desse grupo de colaboradores para até mesmo o exercício de uma função futura, né? E, diante disso, o que benefícios tem, né? Que benefícios tem desse investimento? Porque a capacitação, o treinamento, ele requer investimento. E muitas vezes pode ser investimento alto. Então, tá, investiu. Mas quais são os benefícios? São também números? São. Então, investir na capacitação e desenvolvimento, ele vai além da motivação, que vai aumentar, vai também contribuir para melhorar o clima organizacional, porque nós já abordamos sobre isso. O clima organizacional é necessário para um bom desenvolvimento, uma boa produtividade. Também pode contribuir com o fortalecimento da produtividade, colabora também com a ampliação da competitividade da empresa. E com isso, nós entendemos o quê? Que o desenvolvimento da empresa ele vai caminhar lado a lado com também o desenvolvimento dos seus colaboradores. Porque os seus colaboradores, eles são o capital humano essencial para a sustentabilidade dessa organização no mercado. Então, pensar no desenvolvimento da empresa não é pensar de forma desconectada do desenvolvimento das pessoas. É pensar que caminham junto. E pensar caminha junto é entender que uma organização, ela tem a vida, e a vida são as pessoas, colaboradores que faz parte dessa organização. Então, por isso que é muito importante pensar nesse crescimento integrado.